Olá, meus amigos e minhas amigas. Olá, irmãos e irmãs. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida para vocês. Esse é o Zero, o primeiro programa Bodyscast. Esse é o programa em que a gente vai falar com você, irmão. Você que não é irmão, mas tem tudo para estar dentro e fazer parte de tudo isso. E a todos os curiosos, aqueles que buscam as respostas importantes na maçonaria, não é, meu irmão Ricardo Barcelos, grande mestre, irmão e nossa sabedoria. Quem me dera. Programa. Quem me dera ser sabedoria, irmão. Estamos aqui para aprender todos juntos, né? Então a gente vai trazer muita discussão, muita informação. Eu imagino que a gente vai trabalhar nesse aspecto, né? Trabalhamos do meio-dia à meia-noite, como você falou, e a gente vai trabalhar bastante. E existe um ponto importante para todos aqueles que estão nos vendo agora, nos ouvindo e tudo mais, que é o ponto principal do podcast. Nós vamos desmistificar muitas coisas. Este é o mote deste programa. Então a gente vai falar com o nosso público, desmistificando muitas coisas e destruindo dogmas e conceitos, que é o mais importante. E tabus. Tabu é o que mais tem. Por exemplo, você foi na orgia da semana passada? Não fui na orgia da semana passada porque eu ainda estava com minhas partes íntimas doendo da retrasada. Pelo amor de Deus! Como é que pode? A minha mulher pensa que toda vez que eu vou pra loja tem orgia, rapaz. E aí, não é só ela não, é o pastor, é o padre, é a comunidade religiosa, todo mundo falando esta babaquice. Então a gente já começou bem, né? Já começou falando de uma coisa que a gente vai acabar com essa conversa aí. Eu vou falar pior, assim, eu vou te falar que se eu tivesse que fazer orgia com a véia arada da minha loja, eu nem mais estaria entre nós. Meu Deus do céu! Jesus amado, querido! Olha só o que nós temos aí. Gente, isso é um assunto que a gente vai tratar aqui também, do envelhecimento da maçonaria. Agora vamos começar a falar sério do negócio, porque a brincadeira é legal, mas eu acho que maçonaria é uma coisa bastante séria que a gente precisa tratá-la da forma que ela merece, na forma justa e perfeita que são as coisas no conceito maçônico. E a gente vai falar algumas bobagens também aqui, tá? Que é permitida. Eu acho que o sorriso, a risada também é uma maneira de aprender as coisas, né? Pois o meu Deus é o Deus de Spinoza, é o Deus que está feliz, que ri, que sai pelas ruas cantando. É meio assim o Deus de Davi, que fica nu em Jerusalém para saudar a maravilha divina, entende? Esse é o meu Deus é o Deus da alegria, tá certo? É isso aí, irmão. Sorrir é permitido. É permitido. Bom, irmão, vamos começar então com... Eu acho que tem duas perguntas, assim, que para todo mundo que ou já quis ingressar, ou a todos aqueles que não ingressaram, mas quando encontram um irmão maçom, fazem a primeira oportunidade. Essas, para mim, são: maçonaria é uma religião? Bom, não é religião. Não é. Mas existe uma confusão a questão da maçonaria com a religião. Primeiro porque a maçonaria, para que você ingresse na maçonaria, você tem que acreditar num ser supremo. E a maçonaria dá um nome a este ser supremo, que é grande arquiteto do universo, ou Gadu, como você preferir. Então as pessoas, né, nesta denominação que se dá a Deus, porque Deus, na verdade, não tem nome, né? Embora no judaísmo, né, existe o tetragrama lá, tá certo? E na maçonaria a gente vai ver em alguns templos a letra Yud, né, que está lá em cima do trono de Salomão. Então, mas vamos esclarecer uma coisa: maçonaria não é religião. Há uma confusão inicialmente por isso. A segunda confusão é porque a maçonaria segue ritos e rituais similares à religião. Então, quando você tem um rito e um ritual, as pessoas acham que é uma religião, né? Por exemplo, um ritual, a missa,
né, a Santa Missa, ou o culto evangélico, ou a casa de Umbanda que faz, né, as suas ações. Isso é um rito, tá certo? De certa maneira, ritual. Toda a liturgia que envolve uma egrégora, um grupo, vai dar essa percepção de religiosidade. De religiosidade. Só que a maçonaria é muito democrática com relação à religião, porque ela aceita membros de todas as religiões. Tá? A gente tem loja de budistas, a gente tem loja de umbandistas. Por exemplo, eu posso citar a Flor de Lótus, que é uma loja só de budista. Eu posso citar Cavaleiros de São Jorge, que é uma loja de umbandistas. Aí você tem lojas católicas, você tem lojas judaicas, você tem lojas islâmicas, você tem lojas de todos os tipos, porque a maçonaria é universal, ela está presente em todos os lugares da Terra. Então, imagina que é obrigatório na maçonaria ter um livro da lei, um livro sagrado. No caso do rito escocês antigo aceito, é a Bíblia cristã, né, que está lá dentro do templo, e ela é aberta em determinados momentos e é lida, inclusive, tá certo? Isso é uma coisa importante, né? Ela é lida. Só que nós estamos usando o quê? Um ritual, um rito, né, da religião católica ou da religião cristã, usando a Bíblia neste momento, uma liturgia, né, um material dessa religião. Então, quando você fala de religião especificamente, a confusão se dá aí. Mas o que é a maçonaria de verdade? A maçonaria, para mim, ela está alicerçada em 3 Fs. Tá? Primeiro, filosofia. É um lugar de estudos, é uma escola de vida. Tá? Então, quando você entra na maçonaria, você, na verdade, você está entrando lá para estudar. Foi assim que eu entrei e foi por este motivo que eu entrei. Tá? Eu não entrei lá para enriquecer, eu não entrei para fazer network, eu não entrei para nada disso, eu entrei para estudar filosofia. Segundo, filantropia. A nossa obrigação enquanto maçons é termos e construirmos um mundo melhor, o que nós chamamos de mundo justo e perfeito. O que é esse mundo justo e perfeito? Primeiro, onde prevalece a justiça. E a maior das justiças que tem que prevalecer é a justiça social. Se nós não olharmos para a justiça social, você não é um maçom. E como você faz justiça social? Ajudando os mais necessitados. Ajudando aquela família que precisa, às vezes, de uma cama hospitalar, ajudando aquela instituição que precisa pagar a conta de água e de luz, dando uma cesta básica para famílias, dando presentes nos dias das crianças para crianças pobres. Então, existem várias ações, né, que são feitas pela maçonaria de forma discreta, porque a maçonaria não precisa dizer para ninguém que está fazendo isso. Aliás, se você faz filantropia e fica propagando para os outros, você não está fazendo filantropia. Propaganda. Aí é propaganda. Aí é propaganda. Vamos voltar aqui, então, é importante para a gente refazer esses pontos. Eu entendo que você está no teu último F, tá? Sim, falta um. Vai lá, faz o teu F. Que é a fraternidade. Por isso nós nos tratamos como irmãos. Irmãos iguais, não importa, porque a maçonaria tradicional, né, ela está dividida em 3 graus, aprendiz, companheiro e mestre. A gente vai falar depois mais a diferença entre eles, mais para frente. Mas pensa o seguinte, um aprendiz é mais importante ou menos importante que um mestre? O aprendiz obviamente, focar no aprendiz é mais importante do que focar num mestre que tu já teve todo o seu desenvolvimento, mas exatamente para que ele se torne essa pedra perfeita que a gente está buscando, né? Exatamente. Então, quando você, na verdade, olha para o aprendiz, você tem que olhar para o aprendiz com muito amor. Assim como você olha para as pessoas necessitadas, para as pessoas que estão buscando o conhecimento, buscando a informação. Olhar para o aprendiz tem que ser um olhar com amor. Aliás, maçonaria só pode ser praticada se você tiver amor, não só pela maçonaria, mas amor pelo ser humano, amor pela liberdade, amor pela igualdade e principalmente pela fraternidade. Se você não tiver essas 3 coisas, né, esse conceito dentro do negócio, cara, você não está fazendo maçonaria. Existe uma coisa que se fala dentro das lojas maçônicas, que é o profano de avental. O que é o profano de avental? É o cara que usa o avental, se veste como um maçom, mas não entendeu a maçonaria, não incorporou a maçonaria no seu espírito. Na verdade, eu acho que existe aí o profano de avental, ele tem outras características que cada vez afastam ele mais do que é
o ponto central da maçonaria. Muitas vezes esse profano de avental entra na maçonaria buscando elos escusos, buscando interesses. É o típico cara que entra pela condição social na maçonaria, como se a maçonaria fosse um status. Então, mas aí é que tá. Como é que chama o templo maçônico? Chama loja. Não, o espaço é o quê? Ele representa o quê? Ele representa o universo. E o templo de Salomão. Ah, sim, claro, tem o templo de Salomão. O templo de Salomão, né? As pessoas, quando falam de templo, o que elas veem na questão do templo? O templo é um templo de... Hoje é templo de oração. É muito mais templo de pedir. Então as pessoas vão à igreja por 4 motivos, né? Primeiro, louvar a Deus, que deveria ser o principal. Segundo, porque elas têm problemas familiares. Terceiro, porque elas têm problemas financeiros. E quarto, porque elas têm doença. Que elas querem o quê? Um milagre. Né? O meu amigo Flávio Vassolero disse que, né, falou uma vez numa entrevista para nós aí, ele falou assim, a gente estava conversando sobre Dostoiévski, né, e ele falou o seguinte, né, fala lá dos irmãos Karamazov, né, que ele diz que Deus... O povo não quer Deus, o povo quer milagre. Quer milagre. Exatamente. Né? E assim, o povo, muita gente entra na maçonaria, não porque quer a maçonaria, ela quer o upgrade social, o status social que a maçonaria teoricamente daria. Só que não é verdade, porque aí eu volto ao Templo de Salomão. O Templo de Salomão, o templo que foi construído, o primeiro Templo de Salomão, o verdadeiro, né, que foi construído por Hiram Abith, né, com toda a riqueza, né, com todo o ouro e tal, ele era um local que ele estava dividido em 3 partes, basicamente. Tá? A parte de fora do templo, que era um pátio, né, nada mais é do que um pátio. Sim. A parte de acesso dos sacerdotes, que era um átrio, tá certo? E o lugar chamado Santo dos Santos, que só o sumo sacerdote entrava. E acho que uma vez ao ano. Uma vez ao ano, e era amarrado por uma corda, porque se Deus tivesse alguma coisa com ele, ele morria ali mesmo. Já puxava ali mesmo. Tá? Só que o que acontece? Os judeus, numa determinada época do ano, iam até lá e levavam 2 bodes. Tá? Sim. O bode para ser sacrificado, tá certo? Peço até um minuto para entenderem que ouçam isso com atenção, porque o que basicamente ele está explicando aqui é o porquê nós mesmos nos chamamos de bodes. Tá? Então volta aí. Então vamos lá. O primeiro bode é o bode do sacrifício. Aquele bode que você oferece a Deus, que ele vai ser morto lá, e que está no livro de Levítico, que ele tem a cabeça degolada, tira-se as vísceras e parte o corpo ao meio. E aí coloca tudo isso em cima de um altar, e ele é queimado, e aquele odor, aquela essência, ela sobe aos céus, tá certo? O segundo bode é o bode expiatório. Por que o bode expiatório? Você vai lá e conta no ouvido do bode todos os teus pecados, né? E o bode, ele tem os dentes muito cerrados. Então, ele tem a mandíbula dele muito fechada. Consequentemente, nada sai da boca dele. As coisas entram, mas não saem. Né? Então aí tem um outro ponto importante da maçonaria, que é a coisa do chamado segredo maçônico. Né? Então se fecha lá. Conta-se no ouvido do bode e solta o bode no deserto para ele alimentar a quem? Azazael. As pessoas falam de Lúcifer como demônio, mas o verdadeiro demônio da guerra dos céus é Azazael. O líder dos anjos caídos é Azazael. Está lá no Berachit, está lá na Torá, enfim. E aí, esse bode, ele morre no deserto, assim como os teus pecados morrem. Que dia seria isso? Yom Kippur, o dia do perdão. Você não está perdoando ninguém no Yom Kippur. A não ser você mesmo. A não ser você mesmo. Esse é o conceito. Então, quando você fala de bode na maçonaria, e aí voltando ao templo, isso é o que acontecia no templo. Consequentemente, o trabalho no templo de Salomão é essencialmente um trabalho de sacrifício. Sacrifício e labor. Né? E labor. Então você sacrifica o bode lá, Então você sacrifica o bode lá para Deus, né? E sacrifica o outro bode para
eximir os teus pecados e se purificar e tal. Quando você entra num templo maçônico, você está realizando uma coisa chamada sacro ofício. Um sacro ofício pela sociedade e por você mesmo. No momento que você... Porque a gente só consegue dar para a sociedade aquilo que a gente tem. Se nós não temos conhecimento, se nós não temos uma visão de mundo boa, se nós não somos pessoas melhores, como é que a gente vai exigir da sociedade algo melhor? Então, esse é o trabalho do maçom. É o sacro ofício, é um trabalho de sacrifício pela humanidade. Então, vamos voltar ao ponto inicial de tudo isso. Discutimos aqui se maçonaria é uma religião. E a gente chegou no argumento claro de que não, embora os estudos da maçonaria são todos voltados a alguém que acredita na presença, na existência de um Deus maior, um arquiteto, respeitosamente chamado de grande arquiteto do universo pela maçonaria, porque te dá a opção de chamar ele de Olorum, Olodumare, Zambi, sei lá, Yahvé, Elohim, o nome que você quiser dar para Deus. Ou seja, já parte-se de um pressuposto de que dar esse nome abre a oportunidade para toda e qualquer crença dentro da maçonaria. Aí também falamos do que a maçonaria de fato é. Um braço de filosofia, ou seja, uma escola de homens no sentido amplo da palavra, né? Uma escola de pessoas as quais estão buscando significado e significância para sua própria vida. Um braço de filantropia e a fraternidade, a qual nós nos chamamos entre nós de irmãos, mas que nós, como sociedade, devemos nos entender como irmãos, assim, a todos, né? Se nós partimos do princípio bíblico, né, de Adão e Eva, todos nós somos filhos de Adão e Eva, né? Adão significa homem, Eva, mulher. Então, na verdade, todos nós somos filhos de um homem e de uma mulher. Consequentemente, isso nos faz irmãos como membros da raça humana, tá certo? Então, esse é o princípio, né? E se a gente olhar desde lá, e notem o seguinte, eu estou usando de referências bíblicas aqui, porque nós encontraremos todos os segredos da maçonaria no Torá, tá certo? Então, nos 5 primeiros livros do Pentateuco, no Pentateuco, né? Nos 5 primeiros livros da Bíblia ali, o Velho Testamento, basicamente. E né? No Novo Testamento existe um livro que é totalmente maçônico, que é o Evangelho de Mateus, tá certo? O Evangelho de Mateus é maçonaria na veia, tá certo? Mas, logicamente, que você tem que ser maçom para ler o Evangelho com estes essa olhos. Percepção simbólica do que é cada coisa. O que nos traz outra... Você quer ver uma coisa importante? Fala-se muito do cristianismo ser contra a maçonaria. Aí Jesus fala o seguinte: sois o templo vivo do Espírito Santo. Neste momento, é a frase mais maçônica que existe na Bíblia, talvez. Porque o templo sou eu. Eu tenho que trabalhar o templo, eu tenho que construir o templo, eu tenho que melhorar o templo para que Deus habite em mim. Isso é maçonaria, cara. Eu acho que vai até além, assim. Quando você pega uma reza tão simples quanto o Pai Nosso. Sim. E você entende que o que você está pedindo é a igualdade do que está em cima e está embaixo. Processo hermenêutico, né? Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Ou seja, o que está em cima está embaixo. A gente está falando do hermetismo. Que tem que ler Cabalion, né? Se não ler Cabalion, não vai entender o que a gente está falando. Exatamente. Tá, aí começa a questão filosófica da maçonaria. Tá? Quando você entra nesse nível de conhecimento, logicamente que você está entrando numa profundidade maior das coisas. Você começa a olhar para o Pai Nosso, por exemplo,
com uma visão mística tremenda, porque talvez essa oração que nem Jesus simplesmente a recitou, mas não foi Jesus que criou, tá? Porque ela está gravada lá no Jardim das Oliveiras, em aramaico, muito antes de Jesus ela já existia, tá certo? Mas Jesus pega essa oração e transmite ela para o grande público, vamos dizer assim. Os caras falam de rede social hoje, que funciona, que não sei o quê. Cara, Jesus era sozinho com 12 caras, 72 no segundo círculo. Ele só tinha 12 influencers. Basicamente. E fez o quê, cara? Hoje tem metade da humanidade é cristã, entende? Ou é do Islã, né? Porque o Islã também tem uma vertente onde Cristo está presente lá, né? Mas eu acho que vai além, assim, e partam do pressuposto de que vocês estão falando com um cara mais do universo espiritualista, né? Mais da Umbanda, mas querendo ou não, mais da metade do mundo segue o preceito cristão, que são os 10 mandamentos ali. Isso eu posso falar que idealmente 100% das pessoas deveriam segui-los, né? Aquilo os criminosos não seguem porque eles matam. Os adúlteros não seguem porque eles traem. Exatamente. Mas a maioria da população segue. Ou seja, a gente já parte do pressuposto de que dentro do livro da lei existe um manual de conduta. E aí você vai absorvendo outras culturas, outras maneiras de entender esse mote inicial, por exemplo, dos 10 mandamentos. Quando eu falo isso a respeito, eu falo sempre o seguinte: o judaísmo, para mim, é uma religião chamada de religião esponja, assim como o cristianismo. O que eu quero dizer com religião esponja? Moisés, ele era egípcio, né? Ele foi criado como um príncipe egípcio. E como príncipe egípcio, ele foi doutrinado na religião egípcia, com seus deuses, né? Com todos os deuses e toda a mitologia egípcia. Quando ele mata lá, que ele se transforma no assassino, ele vai para o deserto para se redimir. Olha só, Jesus ficou 40 dias no deserto, Moisés ficou 40 anos. Né? Então, Moisés vai para o deserto, 40 anos lá se redimindo, e Moisés, ele começa o quê? A conviver com outras culturas. E aí ele começa a escutar lendas de outras tribos que não as egípcias, inclusive as hebraicas. E aí ele começa a construir o Pentateuco, né? Porque, por exemplo, né, ele começa a conversar com um persa, e o persa talvez conte para ele lá a história de Gilgamesh e o dilúvio. E aí ele cria Noé, cara. Noé nada mais é do que a história de Gilgamesh, entende? E aí você começa toda uma absorção de conhecimento, né, que até mesmo o Jesus bíblico, tá, nada mais é do que uma referência, né, a Osíris, né, que morre e ressuscita, tá certo? E que é filho de uma virgem, né? Então você tem toda uma situação aí onde eu diria o seguinte, onde é uma sobreposição de teorias, de dogmas e de ideologias. Mas é que para mim isso faz tanto sentido. Porque Deus é único. Exato. Quando você pensa no tamanho de algo que é imensurável, você vai entender que você só consegue ver uma fração disso. Se algo é imensurável, você não consegue ver o todo. Essa fração que te fascina ou de alguma maneira te atrai, ela é um pedaço de um todo muito maior e para mim faz muito mais sentido todas as religiões e espiritualidades do mundo estarem corretas do que só uma tá. Por isso faz sentido a maçonaria, porque a maçonaria abarca todas. Pois entende? Esse é o sentido principal da maçonaria, abarcar todas. E mais, respeitosamente, conversar e ter informação sobre todas. Tá certo? Então, quando você conversa com um bandista sobre a Umbanda e os seus rituais, ou com um cristão e os seus rituais, quando você conversa com um judeu e seus rituais, com um islâmico e tal, cara, é simples assim. Quando as pessoas me convidam, pô, vamos no centro de Umbanda? Eu vou. Vamos na casa André Luiz? Eu vou. Vamos na mesquita? Eu vou. Tá certo? Eu não tenho problema com relação a isso. Sabe por quê? Porque Deus não está lá. Deus está aqui.
Está em todos os que estão ali naquele momento orando. Não é aquele prédio, por isso que eu falei do Deus de Spinoza. O meu Deus, cara, é o Deus que fez esse planeta, é o Deus que fez as árvores, os pássaros, o leão, né, a floresta, o outro ser humano. Não está nessa obra feita por homens. Claro. Entende? É isso. Então a maçonaria, para mim, é isso. A maçonaria, no momento que eu não tenho um líder espiritual me dando direções, já é uma grande vitória. Porque a maçonaria sou eu mesmo me lapidando. Sou eu mesmo com a minha força trabalhando em cima disso. Então isso é maçonaria. Aí os caras falam, pô, é uma religião? Não é. Não é. Não pode ser, porque pô, é todas. E mais do que isso, assim, talvez a grande batalha interna de um maçom seja estar a cada dia um passo acima na escada. O maçom, ele se olha como objeto de estudo para entender como se melhorar a partir do conhecimento que ele tem e o conhecimento que ele busca ter. Então eu acho muito interessante como não só não é uma religião, como de fato é uma escola de aprimoramento do homem com si mesmo. Mas nós, seres humanos, temos um grande problema, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é o seguinte. Dizem que Deus se escondeu do homem, né? E ele estava lá com os anjos, perguntando para cada anjo onde ele se esconderia do homem. Qual o lugar que o homem jamais o encontraria. Até que o anjo diz para ele o seguinte, é fácil, se esconde dentro dele. Quando você estiver dentro dele, ele só vai olhar para fora. Então nós, seres humanos, olhamos muito para fora. No momento que nós olharmos para dentro, eu vou te dar um exemplo assim básico aqui para os nossos ouvintes, tá? Para eles entenderem. Olha como Deus é perfeito, né? Quando se fala de Jesus, dizem que Jesus, né, chegou ao ápice da sua história aos 33 anos, né? 33, né, é o grau, inclusive, mais alto da maçonaria filosófica, tá certo? Não da especulativa, porque a especulativa é grau 3, tá? Mas mesmo assim está contido lá. Mas o filosófico é grau 33. Aí eu te pergunto, quantas vértebras tem a tua coluna? 33. Exatamente. Aí você entra nas alicerces da estrutura do templo, tinha 6 colunas de cada lado. Quantas costelas você tem? 6 de cada lado. Entende? Né, mas é importante entenderem a busca. Por exemplo, a maçonaria, a gente começa estudando a numerologia pitagórica e Euclides, né? E é tão importante entender o quanto Deus está nos números. Pra gente, Deus está numa espada de São Jorge, Deus está numa ametista, mas Deus está também na criação humana, no princípio do que é divino. Ou seja, quando alguém encontrou no inconsciente coletivo a simbologia do número para transformá-lo em número, e isso já era uma matemática divina, mas passa além de matemática por um conceito de desenvolvimento filosófico, isso mostra a essência divina de todas as coisas. Existe um número divino, que é o número π, né? O teorema de Fibonacci, sim, né? Onde está lá tudo isso construído e tal. Então, assim, quando se fala de matemática, dizem que a construção do universo, por isso o grande arquiteto do universo, ele foi baseado em matemática e geometria. Tá? Então, quando você olha tudo isso, a perfeição do universo está nestes detalhes. Então, se você pensar na música, por exemplo, você é músico, certo? Sim. Na música, você toca e tal, mas a música é um processo matemático. Né? Ela é uma combinação em todos os sentidos. Em todos os sentidos. A música clássica perfeita nada mais é do que uma fórmula matemática perfeita. Quando você olha para o corpo humano e olha o conceito de Leonardo da Vinci, do homem vitruviano, tá? Você vai ver que nós somos uma estrela de 5 pontas perfeita, né? E que, se colocada dentro de um círculo, você atinge todas as bordas do círculo com as extremidades do seu corpo de forma perfeita, tá certo? E que
Dentro desse círculo tem um triângulo, e aí tem todas as outras formas. Então você tem todo um conceito matemático dentro do corpo humano. E eu acho que isso, de certa maneira, se aproxima ali da teoria do design inteligente, né? Isso! Isso, de certa maneira, parece que um alicerça o outro, né? Quando a gente olha para isso. Por que a maçonaria prega a fraternidade? Porque nós achamos que nós somos indivíduos. Nós nos consideramos indivíduos, ou seja, pessoas e seres únicos. Só que o seu corpo não é um indivíduo. O seu corpo são trilhões de células funcionando juntos. Então, na verdade, você é um indivíduo. E a sociedade, de uma maneira geral, ela é feita de indivíduos que acham que têm uma individualidade. A fraternidade possibilita o quê? Você olhar no outro aquilo que você é. E aí, quando você olha naquilo que te incomoda no outro, é porque é aquilo exatamente que você é. E aí vem o exercício da tolerância para o crescimento. Então, esse processo é um processo de autoaprendizado contínuo. Só que, como acontece dentro das lojas? Acontece de maneira empírica, não de maneira clara, como deveria ser. Né? Você chega lá e, enfim, você é colocado no meio de um monte de coisa, você tem que aprender sozinho. Mas esse é o princípio do método maçônico de inteligência. É made self-made, né? Faça você mesmo. É isso mesmo, entende? Eu acho, voltando aqui para a origem da pergunta, eu acho muito interessante porque a gente vê muito, da mesma maneira que você falou do profano de avental, e só para que, caso alguém não tenha entendido, profano é o não iniciado. Mas por que chama profano? Na maçonaria, para mim, é profano porque na teoria não viu a luz. Mas eu acho que tem muita gente que vê a luz todo dia em todos os lugares, e muitas vezes eu vejo numa pessoa que não tem avental, que não sabe o que é aprendiz, companheiro e mestre, eu vejo um maçom de ponta a ponta. Parece que só falta é tipo gerente de loja. Gerente de loja já é o gerente antes dele ser gerente. A equipe mostra quem é o próximo líder. E aí quando eu vejo umas pessoas que já estão tão bem fincadas na filantropia, na fraternidade e no caráter filosófico das coisas, me dá essa ânsia de poder mostrar esse caminho tão bonito que a maçonaria abre para aquele que quer seguir. Porque há de se dizer, e isso talvez seja um assunto um pouquinho controverso, mas tem que ser colocado. Existe a maçonaria a qual você vai fazer parte, a qual como num metrô às 6 da tarde você é direcionado, empurrado e conduzido, mas para aquele que entende que aquilo são tudo que você aprende lá tem uma maneira de abrir uma chave em você para você olhar para você mesmo e para você olhar para o mundo e interagir de maneira melhor com as coisas. Esse caminho do cara que quer realmente captar a essência da maçonaria, muitas vezes eu acho que não é tão priorizado dentro da estrutura de uma loja, por exemplo. Quando eu te fiz a pergunta por que do profano, eu quero colocar uma coisa aqui para a gente desmistificar, na verdade, né? As pessoas acham que a gente trata as pessoas que não são maçons como profano, como se a gente tivesse um preconceito com relação a elas. Ou como se a gente fosse melhor. Melhor do que elas. E na verdade não é. A diferença é muito simples. Um maçom, quando ele é iniciado, porque é uma sociedade iniciática também, a gente vai falar disso mais pra frente, em outros programas e tal, ele é iniciado, ele passa por alguns processos. Um desses processos chama-se sagração. A sagração é você ser escolhido para fazer o sacrifício. É você ser escolhido para ser sacrificado no templo de Salomão. Você passa a ser o bode que vai para o altar. Entende? Então, assim, pelo contrário, não é status nenhum, é uma responsabilidade tremenda ser sagrado.
Porque você foi escolhido para prestar um serviço para aqueles que não são. Então você tem que ter humildade de saber isso. Não é achar que você agora, porque usa um bottom de maçom, ou usa um terno preto com uma camisa branca e uma gravata preta, que você é melhor do que o outro. Não é isso. Pelo contrário, você tem toda a obrigação de pegar essa sagração e entregar para a sociedade. Você se coloca abaixo do outro para poder empurrar o outro para cima. Exatamente. Porque essa é a função. Por exemplo, né, se nós voltamos ao cristianismo, Cristo não foi crucificado? Foi. Fizeram isso. Fizeram isso. Então, vamos lá. Este líder que se entrega para o bem dos outros, ele foi ali sacrificado. Neste sacrificado, porque ele tinha um sacro ofício para ser realizado. Sim. Então, de certa maneira, nós, enquanto maçons, temos responsabilidade para com o sacro ofício. Se você não tem essa responsabilidade, se você não tem um propósito de vida, você não serve para ser maçom. Nós, como seres vivos, temos essa necessidade. Nós, como fagulhas divinas, como pequenos pedaços do divino, como pequenos pedaços que podem cada vez mais se aglutinar e fortalecer todo o ambiente, temos essa função. Mas um maçom se coloca à prova dessa função, não só para a sociedade, como para o próximo. É simples. Nós precisamos nos colocar como aquele que apoia o desenvolvimento da humanidade. Exato. Nós somos a base disso. Não só nós como maçons, mas nós como homens de bem, né? O nosso principal trabalho é nos ajoelharmos, se for o caso, para que alguém suba no nosso ombro e pule o muro, tá certo? Não pularmos primeiro o muro para depois puxarmos alguém. É o contrário. Exato. O trabalho é completamente ao contrário. É você ser o apoio para o outro, não o outro ser o seu apoio. E as pessoas acham que, porque você foi iniciado, que você foi sagrado, você passa, que nem diria o Capitão Nascimento, né? Seu pica das galáxias do negócio. Cara, como pode isso? Como pode? Até porque não é. Esse é o cara que eu chamo de profano de avental, porque não entendeu a essência do negócio. Até porque a primeira coisa que você aprende desde a tua iniciação é a olhar à sua volta e entender que você tem um longo caminho a seguir. Desde do figurativo disso, que acho que não há problema em falar de pedra bruta, pedra polida, enfim. Uma vez que a gente se entende como pedra bruta, a gente entende que a primeira pessoa que a gente vai vigiar de perto somos nós mesmos. Eu vou te falar um negócio assim, esse negócio de pedra bruta, pedra polida, eu tenho uma coisa que eu não gosto, de verdade. Eu sou pedra bruta. Acho que eu sempre serei uma pedra bruta. Então, assim, eu sou pedra bruta. Na minha essência, eu sou pedra bruta. O meu sonho de pedra polida, de pedra desenvolvida, não é ser uma pedra polida quadrada. Não é esse o meu sonho. O meu sonho é ser o Davi de Michelangelo. Sim. Sabe? É quando o Criador olhar para mim e dizer assim, parla! Sabe? É isso que eu sonho em ser. Eu não sonho em ser um quadrado, um tijolo simplesmente. Eu gostaria de ser algo mais do que isso. Só que a gente tem que transcender até este conceito. Nós temos que olhar para a pedra polida, a pedra, né, cúbica lá e tal, dizendo, mas para aí, eu posso ir além disso? Eu posso ir além? O que é além disso? Vamos imageticamente decidir o que é além de uma pedra polida? Mas a questão não é essa, né? A questão é que a pedra polida, ela funciona como um tijolo. Então, quando ela está polida, você não precisa de argamassa para empilhá-la e tal. Seria só ela encaixada. É perfeitamente encaixada, né? Na construção de uma sociedade melhor. Esta é a simbologia. Só que o que eu quero dizer é ir além de pedra polida, não é simplesmente construir as paredes e os alicerces do templo. É embelezar o templo. A arte, né? Quando você vai na Capela Sistina, você vê a arte por todo o lugar. O templo é belo, é magnífico, é lindíssimo, altamente bem construído. Mas o que dá a atmosfera daquele lugar
é a arte que está nele. E nós, como seres e construtores, né, deste universo, nós temos que embelezá-lo, não simplesmente construir bases para ele, mas também levar beleza, levar sabedoria, levar inteligência, levar força. As paredes, basicamente, os alicerces são a força. Mas e a beleza, onde é que está? Entende? As paredes têm que ser ornadas, existe todo um processo em cima disso. Então, ir além da pedra polida é ir além simplesmente da construção do templo, é imaginar o templo decorado, o templo belo, o templo bonito, né? Dizem que o grande arquiteto do universo, né? Quando você faz uma obra, o engenheiro faz o cálculo básico da estrutura, mas quem dá a beleza é o arquiteto. Por isso que Deus é o grande arquiteto do universo. Ele não é o engenheiro do universo, ele é o arquiteto do universo. O arquiteto do universo quer dizer beleza, ir além da simples construção das bases, dos pilares, das colunas. A gente tem que olhar de outra maneira para o negócio. A maçonaria está se perdendo em alguns momentos, está envelhecendo, porque ela está olhando para o prédio. Ela não está olhando para a beleza que ele pode trazer. Ricardo, eu concordo. A priori, eu sinto, na verdade, que a maçonaria está, neste momento, numa encruzilhada naquela se pôs poucas vezes durante esse período longo de existência dela, onde você encontra um homem moderno, não em evolução, porque eu acho que a gente está até num estágio meio devolutivo, sei lá, de evolução ao contrário. Estamos ficando menos sábios, né? Estamos lidando pior com o ambiente, enfim. Mas eu acho que ela se perde aí porque ela sai do radar de busca de interesses do jovem que não sabe nada do que se trata internamente dela. Se ficasse claro para o jovem, cara, isso aqui é uma escola de pessoas, uma escola filosófica, ou uma escola de desenvolvimento de líderes, ou uma escola de desenvolvimento de potenciais das pessoas, se aproximaria mais. As pessoas realmente não entendem e parece, para quem está de fora, um clube do Bolinha. Um clube. Tinha uma piada que eu achava tão boa que uma vez eu ouvi, que o poder é o sexo dos velhos. E às vezes a maçonaria passa um pouco por isso. Sai da base do que é tão importante para todo mundo e fica cagando doutrina à sua volta. O que não agrega, afasta. Existe um ponto importante que eu tenho uma grande esperança agora, nesse momento, porque eu tenho tido contato com uma geração chamada geração alfa, né? A gente já chegou no final do alfabeto arábico, né? Agora está indo para o grego, né? Mas a geração alfa é uma geração que está preocupada em construir um mundo melhor. E para construir um mundo melhor, a maçonaria é vital. O dia que os jovens encontrarem uma liderança maçônica que fale a língua deles e que converse com eles de uma maneira que eles possam ajudar a construir um mundo melhor e eles entendam a maçonaria como um processo de construção, aí nós entenderemos que a gente tem muito trabalho neste planeta enquanto maçons. Enquanto nós estivermos ainda vivendo essa coisa do ego, né, dentro do processo, né, você nota assim, às vezes eu vejo alguns irmãos com tanta medalha, com tanto colar, com tantas coisas e tantos penduricalhos, né, nas suas roupas de trabalho, né, nas suas roupas de trabalho, que se esse cara chegasse na minha loja, por exemplo, batesse na porta e eu não conhecesse ele, eu ia pensar que o grande arquiteto estava chegando lá. Tá? Porque é tanta vaidade de cargo, de medalha, de exposição, de história, de não sei o que e tal. Mas a questão é, qual é o legado que eu estou deixando para a sociedade? O que eu estou fazendo em prol desta sociedade? Eu estou dando R$10
junto com os meus irmãos, que a gente junta R$300 para pagar a conta de luz de uma instituição. Isso é legado? Isso não serve. Não serve. Entende? Então, a gente tem que olhar, e por isso que eu acho que esse é o nosso negócio aqui no podcast, tá? A gente falar com as pessoas no sentido de que maçonaria é uma coisa muito mais ampla do que elas imaginam. Não é religião, a gente já falou disso, tá certo? É uma sociedade iniciática, a gente já falou isso, e é uma sociedade que pode ir além do que as pessoas pensam, além até mesmo do que os próprios maçons pensam, tá? Porque nós precisamos de jovens que queiram mudar o mundo, de jovens que queiram construir um mundo melhor. Mas como que você constrói esse mundo melhor? Com alicerces sólidos. Mas não é só alicerce, tem que embelezar o mundo, né? E nesse processo que a gente falou até agora aqui. Então, assim, eu tenho muita esperança na geração alfa, né? E eu não tenho conflito de geração nenhum com eles. Ah, porque eles são os nem, eles não estão nem aí com nada, eles não querem trabalhar. Isso é conversa. Entende? É conversa de gente que quer um molde para uma sociedade. E molde, né, nós já vimos. Sabe, uma outra coisa que a gente tem visto na maçonaria é o envelhecimento da maçonaria. Né? Por que envelhecimento da maçonaria? Porque a gente ainda vive nos conceitos monárquicos. Tá certo? E nesses conceitos monárquicos é que precisam ser rompidos. Vamos pegar o exemplo de um militar. Né? Imagina um militar que está lá no quartel, há 40 anos ele é sargento, né? Vai se aposentar e vai ser promovido a subtenente, né? Que é a hierarquia e tal. Agora um jovem de 18 anos entra na escola, né? Ele vai lá, vai fazer cursos e tal, ele quando tiver 25 anos ele sai oficial, ok? Sim. E aí ele já sai acima do sargento que tem 40 anos de corporação. Quem é que tem mais poder? O jovem, né? Entende? A maçonaria tem que entender que ela precisa passar por um processo de renovação, que antiguidade não é posto. O que é posto, sim. O que você deixou de legado para a maçonaria? O que você deixou de legado para a humanidade? O que você deixou de legado para a sociedade? Todo mundo olha para a maçonaria pelo retrovisor. Então, olha para 1822, quando a maçonaria fez a independência do Brasil. Exato. Olha para 1889, quando a maçonaria fez a proclamação da República, né, fez a abolição dos escravos. Olha para as diretas já, né, que a maçonaria teve um papel importante. Olha para alguns... Não, olha para a Revolução Francesa. Para a Revolução Francesa, para a Revolução Farroupilha, né, para essas coisas. Né, você vai... Eu fui do Grande Oriente do Brasil, você ia lá no GOSP, quando era do Grande Oriente do Brasil, você tinha lá foto dos grandes homens da maçonaria do passado. Quem são os grandes homens da maçonaria de hoje? Quem são esses líderes? Né? A maçonaria começou a defender muito nas suas bases, né? Olha só como é que é a coisa. O conceito de direita e esquerda vem da Revolução Francesa. O orador no centro, os monarcas na direita, os pobres, a ralé, né? Aqueles que são os revolucionários, né? À esquerda. Aí hoje, né? Se defende a direita com uma questão religiosa quase, né? As pessoas me perguntam, pô, você é de esquerda? Eu digo, cara, eu nasci pobre. Eu já nasci de esquerda. Eu não tenho como ser de direita. Eu não sou filho de barão, eu não sou filho de príncipe, eu não sou nada disso, cara. Eu não faço parte da elite, tá certo? Eu sou um homem do povo, feito do povo. Entende? Tô lá, eu sou dessa raiz. Então a minha raiz tem que ser uma raiz de esquerda. Andar num carro importado e ter meia dúzia de dinheiro a mais do que outras pessoas não me faz príncipe. Eu acho que vai além até, assim, a gente chegou num ponto desse envelhecimento da maçonaria que não é nem questão de um ter um lado e outro ter outro. Não existe essa discussão internamente, porque aparentemente para esses mais velhos, que curiosamente muitos são militares, diga-se de passagem, ela vai passar naturalmente para um discurso de direita meio bunda mole, assim, nesse sentido da direita TFP, entendeu? Um maçom desavisado, ao invés de ser um igualitário, um libertário
e um cara que entende a fraternidade em todos os seus atos, vira um cara da tradição de família poder em 5 passos errados. E aí vem a incoerência. Se você entrar no site do GOB, diz que a maçonaria é uma instituição progressista. Tá certo? Então, pensa o seguinte, olha a força disso. Seu Grande Oriente do Brasil, que existe no Brasil desde 1822, tá certo? Ele fala isso como progressista. Para aí, esse progressismo ficou no passado ou é o progressismo hoje? Será que dentro das lojas se discute essa questão progressista? Será que dentro das lojas se discute esses conceitos? Por exemplo, a Revolução Farroupilha, em 1835, né, quando Bento Gonçalves era o presidente lá da loja dele, né, e ele chamou os irmãos, a ata daquela loja, que eu vou trazer aqui para a gente ler um dia, fala de uma revolução contra o Império Brasileiro, tá certo? E foi dentro de uma loja maçônica, efetivamente, que aquilo foi acordado. A Revolução Farroupilha, né, que foi a primeira república da América Latina, 1835, antes mesmo do Brasil, tá certo? Nasceu dentro de uma loja maçônica. Hoje em dia diz o seguinte, não se discute política dentro da loja. Peraí, vamos lá, não se discute, eu acho que não deve discutir política partidária, deve-se discutir política de uma forma ampla, até porque a maçonaria é uma instituição política. O que nós estamos fazendo aqui hoje, quando eu e você estamos conversando, nós estamos fazendo política. Porque se eu não respeitar a sua opinião e você não respeitar a minha, não haverá programa. E aí a gente está fazendo política na essência. E não haverá desenvolvimento das ideias. É importante dizer que quando a gente está aberto para ouvir o próximo, abre-se um canal de intersecção de ideias que aumenta a qualidade da ideia de um lado e do outro, porque a gente olha por mais olhares, cada uma das ideias. Só para uma última coisa sobre isso que você está falando, que é importante, tá? A gente já vai para o encerramento aí. Se 2 homens, né, eu e você, nos encontrássemos na estrada e eu levasse um pão e você levasse um outro pão, tá certo? Eu trocasse o pão com você... Não faria diferença. Não faria diferença. Cada um de nós sairia com um pão. Mas se eu levo a minha ideia, você traz a sua ideia, nós temos grandes chances de sair com uma terceira ideia, que é isso que a gente está fazendo. Então, assim, toda vez que há um diálogo, há uma conversa, há um crescimento. E esse crescimento, essa tolerância, essa dialética é o fermento da sociedade. No momento que a gente entender que o outro, que é diferente da gente, é um inimigo, não haverá dialética, porque você não vai conversar com ele, você vai tentar destruí-lo. E é isso. Se eu combato tudo que é diferente de mim, alguém vai me combater. Então, para vocês, meus queridos, que nos acompanharam até aqui, entraram a bordo dessas ideias todas que a gente colocou, entendam. Essa é a nossa tentativa de começar um legado. O que a gente quer aqui é diminuir as arestas que separam as pessoas e mostrar que a gente, que é 95% rato e 99% chimpanzé, é 99,99 igual em toda a nossa compleição. Então é importante a gente entender isso, é importante a gente lembrar que muito mais do que coisas que nos afastam como sociedade, tem pontos em que que nos aproximam. Então é essencial trocar ideia, abrir as discussões e não tem fim. Não, é simples, gente. Se vocês quiserem nos mandar e-mail, né, a gente vai deixar um e-mail aqui para vocês, aqui no podcast, para vocês perguntarem para a gente. Façam suas perguntas, interajam, coloquem lá nos comentários. Cara, tem muita coisa para a gente conversar. E no próximo episódio, cara, eu quero que você fale sobre a mulherada na maçonaria. Vamos falar sobre a mulherada na maçonaria? Pô, legal. O que você acha? Legal. O 01 vai ser mulheres na maçonaria. Tem mulher ou não tem mulher na maçonaria? Legal. Meu Deus do céu, será? Então fiquem aqui com a gente vai trazer semanalmente novos assuntos, novas conversas e novas oportunidades aí de trocar ideia e crescer com tudo isso. Esse é o Podcast, eu sou o Rangel, esse aqui é o Ricardo Barcelos e
Te esperamos. Qualquer dúvida, qualquer pergunta e qualquer assunto pra gente bater papo aqui, deixa nos comentários. Foi um prazer. Até semana que vem.